Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erin. Hoje nós vamos continuar nossa série no canal sobre o livro O Poder dos 5 Segundos, da autora Mel Robbins. No primeiro vídeo da série, nós entendemos como a autora teve inspiração para criar e aplicar essa ferramenta e se tornar uma pessoa mais produtiva. Depois que ela identificou que o método trouxe resultados efetivos para a sua vida e para a vida de centenas de pessoas, ela passou a pesquisar mais sobre o assunto e hoje nós vamos abordar alguns pontos de sua pesquisa e descobrir quais são os padrões de pensamento e comportamento que levam ao sucesso e os padrões que levam ao fracasso. Um dos principais pontos que a autora identificou que nos impedem de agir é o medo. O medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo de se expor, o medo até mesmo de tentar. Esse medo se relaciona com o julgamento do outro, com a opinião do outro. E assim preferimos nos manter no ponto morto ou no ponto parado, com a tentativa de nos desviarmos do julgamento alheio. Mas como diz o ditado, de qualquer forma vão falar de você. Então não adianta parar a sua vida por conta desse tipo de preocupação. O astro do rock, Wayne Gretzky, diz: você erra 100% das sacadas que não dá, mas o pior, você nunca se arrepende das sacadas que dá, mas sempre se arrepende das sacadas que não dá. O mundo recompensa aqueles que são suficientemente corajosos para deixarem de esperar e começarem a fazer o que desejam. Esperar, pensar e quase fazer não conta. Para mudar qualquer coisa, você precisa colocar a mão na massa e fazer. Outro grande problema identificado pela autora é o medo da incerteza, porque queremos ter a garantia, a certeza, antes de tentar algo diferente, de que vamos obter sucesso naquilo. Mas a autora ressalta que se focarmos no resultado, nós não agimos. Temos que focar na perseverança. Para jogar qualquer jogo, você tem que começar. Para vencer, você tem que continuar jogando. E se quiser que seus sonhos se tornem realidade, se prepare para um jogo bem longo. Ela cita exemplos de alguns vencedores. O ator Mark Ruffalo, que atuou como protagonista em Pobres Criaturas, De Repente 30, O Preço da Verdade, Os Vingadores, Truque de Mestre, entre outros filmes, antes de conseguir o seu primeiro papel, fez quase 600 testes. Ou seja, ele foi rejeitado quase 600 vezes antes de conseguir o seu primeiro papel. Mas ele persistiu e hoje é uma das grandes estrelas de Hollywood. James Dyson, dono da marca Dyson de aspirador de pó, que a autora elogia muito essa marca inclusive, criou 5.127 protótipos até alcançar o modelo de aspirador que ele queria. O pintor Pablo Picasso criou quase 100 obras-primas em toda a sua vida, mas o que a maioria não sabe é que ele criou mais de 50.000 obras de arte em toda a sua vida. Eu fiz as contas, a porcentagem de obras consideradas de sucesso não chega nem a 1% de todo o volume que ele produziu. Na verdade, não chega nem a 0,5%. Corresponde a 0,20% de tudo que ele produziu. A autora ainda ressalta: 50.000. São 2 obras de arte por dia. O sucesso é um jogo em que o que vale é a quantidade. E você não vai vencer se continuar dizendo para si mesmo para esperar. Quanto maior for a frequência com que você escolher a coragem, maior será a probabilidade de ter sucesso. Vários estudos já demonstraram que nós optamos por aquilo que nos trazem uma sensação melhor a curto prazo ou que nos parece ser mais fácil do que fazer aquilo que sabemos no fundo do coração que nos transformará em pessoas melhores a longo prazo. Você não pode controlar o que sente, mas sempre pode controlar como vai agir. Dificilmente você sentirá vontade de se exercitar, de comer pouco, de levantar cedo, de trabalhar duro no seu projeto.
Os atletas profissionais são bons exemplos de pessoas resilientes, que ignoram as sugestões do cérebro e agem. A autora sugere nós riscarmos o nosso vocabulário os verbos poderia, deveria, faria e substituir pelo verbo fiz, por ação realizada. A autora começou usando a regra para levantar da cama no horário, mas acabou descobrindo que ela é uma forma de ativar o poder de ação em nós e dar uma sacudida na vida, como diz ela. Outro ponto que nos impede de agir é a procrastinação. Segundo estudos do professor Timothy, da Universidade de Carleton, que estuda a procrastinação há mais de 20 anos, o principal ponto que nos impede de agir não é evitar o trabalho, mas evitar o estresse. As pessoas buscam por esse alívio momentâneo na tentativa de evitar o estresse. Mas elas se esquecem que todo o trabalho que estão evitando vai se acumular e vai criar mais estresse em suas vidas. O Dr. Timothy também aponta que é importante nos perdoarmos pelos momentos de procrastinação, ao invés de sermos muito carrasco conosco. Ele observou que as pessoas que se perdoam têm mais tendência a corrigirem a sua atitude e retornarem para o caminho da ação, ao invés de serem dominados pela procrastinação. Mel traz em seu livro relatos e vários testemunhos de pessoas que alcançaram resultados nas mais diversas áreas de suas vidas ao aplicar a regra dos 5 segundos. E hoje nós vamos ver 2 desses casos. São fatos verídicos e quando você adquirir o livro, você vai ter acesso a mais testemunhos de pessoas que relatam a transformação que tiveram ao aplicar a regra também. O primeiro relato que nós vamos falar hoje é sobre Christine. É uma tarde quente na cidade de Plano, no Texas, e Christine está participando de mais uma reunião de trabalho. Christine queria progredir na empresa, assumir postos mais elevados, já leu vários livros sobre desenvolvimento profissional, sobre liderança, sobre autoconfiança. Conhecimento ela tinha, mas ela não tinha coragem de nem ao menos expressar a sua opinião em uma reunião. A timidez e o medo do que os outros colegas poderiam pensar sobre a participação dela, ou mesmo a ideia dela não ser boa o suficiente, a paralisava. E ela sempre voltava para casa angustiada e frustrada, porque apesar de perceber que era importante aquele pequeno passo, o sentimento de medo tinha vencido outra vez. O chefe convocou essa reunião para discutir ideias que pudessem ajudar a fechar um contrato enorme de consultoria empresarial. Christine teve uma ideia que acreditava ser revolucionária, mas o impasse novamente se inicia e o medo e a timidez a paralisam. Na reunião há várias participações, comentários dos colegas e em determinado momento o vice-presidente de desenvolvimento de novos negócios diz: "São ótimas sugestões, mais alguém?" Christine se agita, mas não sabe se fala ou continua no hábito de ficar calada. Ela não sabe como derrotar os sentimentos que a deixavam travada, mas dessa vez ela se lembra da regra dos 5 segundos e começa a fazer a contagem mentalmente. 5, 4, 3, 2 e diz: "Eu tenho uma ideia." Todos olham para ela e, apesar da vergonha, ela expressa sua sugestão. O chefe ouve a ideia dela e diz: "Obrigada, Christine. Uma sugestão muito interessante. Mais alguém?" Ou seja, o chefe demonstrou naturalidade com a sugestão de Christine. Na verdade, para ele nem parece que era algo tão surpreendente assim. Mas para Christine foi algo poderoso. Muito mais do que contribuir para a campanha de marketing da empresa, Christine estava transformando a si mesma, a forma como se comportava e a forma como se via, em uma pessoa mais corajosa e mais autoconfiante. E é assim que nós adquirimos autoconfiança,
com uma ação de 5 segundos a cada vez. O segundo testemunho é sobre Tom. Esse relato a autora leva quase um capítulo inteiro para nos contar, sempre mantendo um suspense sobre o que aconteceria entre Tom e a garota. Quem lê esse trecho no livro tem a impressão de que está assistindo um filme e aguardando o grande final da história. Mesmo que de forma resumida, você vai ver aqui no vídeo o final dessa história. Tom está celebrando com sua equipe a conclusão de um novo negócio no Hotel Hyatt Regency, no centro de Chicago. Após o divórcio, ele tem se dedicado e colhido excelentes resultados na vida profissional e financeira. E além da comemoração desse novo negócio, ele está prestes a bater a meta de vendas do ano. Mas no momento em que ele vai pedir outra rodada para o barman, ele a vê. Ela está do outro lado do bar com as amigas. Ele vê que há algo especial naquela mulher. Mas ele começa a se perguntar: será que uma mulher tão atraente sairia com um cara que tem 2 filhos? Será que é cedo demais para buscar outras pessoas? Sua mente é inundada por várias dúvidas e medos. Mas Tom se lembra da regra dos 5 segundos e começa a contar em voz baixa para si mesmo. 5, 4, 3, 2 e começa a atravessar o salão. Não faz a menor ideia do que irá dizer para ela. Seu coração bate acelerado e pela primeira vez ele não se sente entorpecido, mas sente-se vivo. Quanto mais próximo dela ele chega, mais o seu coração acelera. Ela se vira assim que ele a alcança. O que acontece a seguir é... E agora a autora vai nos revelar se Tom obteve êxito em sua conquista ou não. Ela nos relata o seguinte: o que acontece a seguir é irrelevante. Não importa o que acontece, porque ou ela vai se tornar sua alma gêmea ou não vai. Perceba o quanto nós queremos desesperadamente ter a certeza de que Tom conquistou a garota. É um desfecho ótimo para um filme, mas conquistar a garota não é o que importa. A vida não é um livro de Nicholas Sparks. O que importa é o começo da história, onde Tom fez a escolha de começar a viver novamente, ao invés de ser paralisado pelo medo. Mel nos demonstra que a transformação interna em uma pessoa mais corajosa e autoconfiante é o grande desfecho desses relatos, e não a resposta da garota para Tom e nem a aprovação do vice-diretor para Christine. No filme da sua vida, a grande estrela, o protagonista é você. Então, coragem, faça contagem regressiva e haja. E se você quiser aprender mais com Mel Robbins e alcançar resultados impensáveis, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!